Hoje você vai conhecer a história de um homem que aprendeu, na dureza da vida e na força do trabalho, lições que muita gente com diploma, status e dinheiro jamais vai aprender. Ele enfrentou silêncio, preconceito, portas fechadas, e ainda assim encontrou humanidade onde quase ninguém vê. Se prepare, porque essa história não é só sobre trabalho. É sobre respeito, coragem e transformação. Esta é a história de Walter dos Santos, e das 5 lições que ele aprendeu sendo um zelador negro. Meu nome é Walter dos Santos, tenho 55 anos e durante mais de 2 décadas trabalhei como zelador em prédios residenciais. Eu sei, muita gente torce o nariz quando escuta essa profissão, mas foi ali, no chão que eu varria todos os dias, nos corredores silenciosos e nas histórias escondidas atrás das portas, que eu aprendi algumas das maiores verdades da vida. Quero compartilhar com você as 5 lições transformadoras que esse trabalho me ensinou. E antes de contar cada história, vou listar essas lições aqui, porque elas são o que me sustentam até hoje. O silêncio das pessoas diz mais sobre elas do que sobre você. Respeito não depende de salário ou função, depende de caráter. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma chance para provar quem realmente é. O preconceito machuca, mas ele nunca pode definir o seu valor. A diferença que você faz no mundo importa mais do que qualquer posição. Essas lições não vieram de livros, vieram da vida. Vieram de momentos difíceis, de lágrimas escondidas, de humilhações silenciosas, mas também de encontros que me deram a esperança de novo. Então, deixe eu te contar como cada uma dessas lições nasceu dentro de mim. A primeira lição que aprendi naquele prédio foi sobre o silêncio. Quando comecei naquele prédio, eu dava bom dia a todos. Era hábito, coisa que aprendi com meu pai, que dizia: "Educação cabe em qualquer lugar, meu filho." Mas logo eu percebi que ali, no prédio de gente importante, minha voz batia na parede e voltava para mim. As pessoas passavam apressadas, evitavam olhar nos meus olhos. Algumas fingiam mexer no celular, outras apressavam o passo, mas todas tinham o mesmo gesto: o silêncio. E não era um silêncio qualquer, não. Era aquele silêncio que pesa nos ombros, que diz, sem palavras: "Você não é importante." Teve um dia em que uma moradora entrou no elevador e eu segurando a porta para ela. Ela não olhou para mim, não agradeceu, não disse nada. Ficou ali, imóvel, olhando para o painel do elevador como se eu fosse invisível. Quando a porta fechou, eu respirei fundo. É estranho doer por causa do silêncio, mas dói. Naquele dia, cheguei em casa cansado, meio triste, e comentei com minha esposa: "Parece que nem existo." Ela sorriu daquele jeito sábio que só a Rosana conseguia. E disse: "Walter, o silêncio deles não fala nada sobre você. Fala sobre eles." Foi aí que entendi. A verdade estava ali, tão claro. Eu não devia carregar o peso que não era meu. Depois disso, continuei dando meus bons dias, mas sem esperar retorno. Eu só fazia a minha parte. E o silêncio deles, deixei que fosse problema deles. A segunda lição veio de alguém muito especial para mim, Dona Lúcia, do 302. Ela era viúva, devia ter uns 70 anos, baixinha, sempre com um lenço colorido na cabeça. Toda manhã, ela passava na portaria com um sorriso tão sincero que iluminava o corredor. No meio de tanta indiferença, ela sempre me tratava com carinho e respeito. "Bom dia, seu Walter. Dormiu bem? Como está o seu joelho?" Ela lembrava até dos meus problemas. E quando eu subia para trocar uma lâmpada no corredor do andar dela, sempre tinha um café fresquinho esperando. Eu dizia que não precisava, mas ela insistia. "Aqui você tem nome, Walter, e merece respeito." Um dia, perguntei por que ela fazia questão de ser tão gentil. Ela disse:
porque respeito a gente dá para quem merece, não para quem tem dinheiro. E essa frase ficou gravada em mim. Dona Lúcia me mostrou que o mundo pode ser duro, mas sempre existe alguém que enxerga além do uniforme, além da cor da pele, além da função. Ela provou que caráter é o que separa pessoas grandes de pessoas pequenas. Eu aprendi a não generalizar, a não deixar que meia dúzia de arrogantes apagassem o brilho de gente como ela. A terceira lição apareceu num dia de caos. Uma tempestade forte deixou o prédio inteiro sem luz. Os moradores ficaram nervosos, exigindo uma solução imediata, alguns até duvidando da minha capacidade de resolver o problema. Enquanto todos reclamavam, eu desci para a sala de máquinas com uma lanterna velha e muita determinação. Eu tinha aprendido muita coisa observando técnicos ao longo dos anos e sabia exatamente onde estava o defeito. Enquanto eu ajeitava os cabos e fazia o gerador reiniciar, eu ouvi 2 moradoras cochichando na porta. Ele não vai conseguir. Precisava de alguém que entendesse do assunto. Mas não deixei aquilo me abalar. Depois de muito esforço, consegui religar o gerador. E ali eu entendi. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma chance para provar quem realmente é. Que eu sou capaz. E naquele dia eu tive essa chance e agarrei com as 2 mãos. A quarta lição foi uma das mais difíceis de aprender. Eu estava limpando a área externa quando ouvi um morador falando ao telefone, irritado. Este prédio parece o favela agora. É tanto funcionário escuro andando para lá e para cá. Eu congelei. Parecia que o mundo ficou mudo por alguns segundos. Ele me viu e não mudou uma palavra. Continuou falando como se aquilo fosse normal. Como se eu não estivesse ali. Quando ele entrou no elevador, senti o estômago embrulhar. O nó na garganta subiu. Tive vontade de largar tudo, de responder, de brigar. Fui até o depósito e fechei a porta. E ali, respirei fundo. Me acalmei, fiquei chateado demais. Cansado de sempre ter que provar algo. Cansado de sempre ter que ser forte. Cansado de saber que, por mais competente que eu fosse, sempre haveria alguém pronto para me diminuir. Mas nessas horas, eu sempre me lembrava do que minha mãe me dizia. Você é homem, é honesto, é trabalhador. Eles podem falar o que quiserem, mas só você decide quem você é. Eu nunca esqueci. Entendi naquele dia que o preconceito machuca assim, mas não pode definir o meu valor. E eu nunca mais deixei que definisse. A última lição veio com o tempo, de uma forma leve e verdadeira. Percebi que, apesar de muitos me verem apenas como o zelador, eu tinha impacto real na vida das pessoas. Comecei a perceber que meu trabalho ia muito além de varrer chão e trocar lâmpada. Eu era o primeiro a ver quem estava triste, a notar quem precisava de ajuda. Teve um menino Pedro, de 9 anos, que vivia sozinho no pátio porque os pais estavam sempre ocupados. Eu conversava com ele, ensinava truque com elástico, contava histórias do meu tempo de criança. Um dia ele me disse: "Seu Walper, você é meu amigo favorito." Teve também um seu Arnaldo, um senhor viúvo, que descia todo dia para fumar no banco da portaria. Ele quase não falava com ninguém, mas comigo falava. Dizia que eu era boa companhia. Teve a moça do 104 que me confessou um dia estar passando por depressão. Ela disse que o único bom dia que recebia era o meu e que isso fazia diferença. Foi aí que eu entendi. Meu trabalho era simples, mas o impacto que eu causava na vida das pessoas, esse era grande. E isso não estava no crachá. Não dependia de salário, não dependia da visão limitada de alguns moradores. Eu tocava vidas. E isso me tornava muito mais do que um zelador. Essa foi a lição mais bonita que aprendi ali. Hoje, quando olho para trás, eu vejo que essas 5 lições me ajudaram a moldar o homem que sou. Tudo isso me ensinou que o valor de um ser humano
não está na cor da pele nem na função que exerce, mas no coração que carrega. Eu aprendi que eu nunca fui pequeno. Pequeno é quem não enxerga grandeza no outro. Meu nome é Walter dos Santos e tudo isso fez de mim um homem melhor. O mundo pode tentar te reduzir, mas só você sabe o tamanho da sua força. Não importa de onde você veio, o que você faz ou o que os outros dizem. Importa quem você decide ser todos os dias. Que você nunca subestime o poder do seu gesto, da sua palavra, do seu exemplo. Porque assim como Walter, você também pode transformar vidas, inclusive a sua. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!